Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire muita paz. E ele, Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. E nós estamos aí, você que está chegando, no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que trata das dissertações espíritas, né? Iniciamos aí um novo capítulo, já chegando no final de O Livro dos Médiuns. E nós vamos já ler a terceira mensagem dessas dissertações espíritas, onde Allan Kardec vai dizer o seguinte. Allan Kardec vai dizer: penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. Explica mais do que desvenda horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito, a meta suprema, não são revelações, porém uma confirmação importante. Tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente, porquanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Olha que interessante aí, né? Essa frase do Rousseau: o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Conversávamos sobre isso há pouco, né, Maria de Fátima Miranda? Né? Porque às vezes as pessoas colocam assim: porque vocês só falam em Kardec, Kardec, Kardec. Já recebemos mensagens desse tipo. E, na verdade, não é o foco em Kardec, mas na tarefa que Kardec desenvolveu para nos trazer a doutrina espírita. Doutrina esta que é a volta do cristianismo redivivo, com o objetivo de nos libertar das cegueiras, né, que nós trazemos conosco há tantos e tantos milênios, fazendo-nos enxergar aquilo que nós até hoje não conseguimos enxergar. Então, o grande objetivo da doutrina é derrubar essa cegueira e fazer a gente verdadeiramente enxergar como Jesus enxergava. E aí, Miranda, coincidência, hein? Conversávamos sobre isso há poucos minutos. Não é? Mesmo porque Kardec, quer dizer, Hipólito Leão Denis Arrivai, não teve a pretensão nenhuma de ser ele o líder ou centralizador de qualquer proposta, não é? Mas se nós estudamos a doutrina espírita, não existe um recurso sóbrio fora de Kardec. Não existe. Com certeza. Então, todos nós, né, de certa forma, Jesus falava isso. Não sei se Paulo Renato vai lembrar onde está exatamente, mas que ele fala que nós temos olhos de ver e não vemos. Então é uma cegueira. Nós mesmos, enquanto espíritas, estamos aqui estudando, o nosso comportamento fora das atividades habituais, e mesmo às vezes nas atividades habituais, ele é muito discrepante com o que se espera de um espírita e de um cristão. E isso demonstra que todos nós ainda trazemos de alguma maneira essa cegueira. Algumas ela é mais forte. Em algumas pessoas ela é uma cegueira muito forte. A pessoa realmente não enxerga. Em outras ela até enxerga, mas não consegue mudar. É um processo muito difícil. Porque apesar de sermos espíritas, de sermos cristãos, a nossa capacidade de entendimento ainda ela é muito limitada. E também a nossa boa vontade é muito frágil. A gente sabe o certo, a gente acredita, mas não está disposto ainda a mudar. A nossa boa vontade ainda não é tão boa. Não é tão boa.
E aí, Paulo Renato, como vencer, né, que o Rousseau coloca aqui na mensagem a Kardec, né? A meu ver, ele diz, o espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Como é que a gente pode aprender a enxergar, né? Os fariseus ficavam um pouco chateados com Jesus, que eles falaram, então nós somos cegos? Aí Jesus fala assim para eles, vocês dizem que veem, e aí está o vosso pecado. Isso. Justamente. Na verdade, o processo evolutivo é individual, como nós todos sabemos. E os mecanismos que estimulam a alma a crescer, a sair de dentro de si mesma, da sua área, às vezes, de conforto, esses mecanismos também são todos muito particulares. Então, naturalmente, por isso, nós estamos em níveis de compreensão diferentes, portanto, de evolução diferente, e as necessidades também se diferenciam umas das outras, né? Muitos desejam ver, mas não conseguem, como você falou, desejam crer, mas não conseguem. Realmente não consegue por causa do seu nível de evolução intelecto-moral. E outros, mesmo no campo da inteligência, compreendendo a necessidade de mudar, têm interesses muito particulares que, aos seus olhos, justificam a não mudança, porque sugeriria o abandono de algumas áreas confortáveis, de alguns interesses muito particulares, muito pessoais. Então, o Espiritismo ele veio convocar, né, como ele chama aqui, é uma alavanca, né? Vem impulsionar num estímulo bem forte, porque faz um apelo à razão, ao raciocínio, vem convocar aqueles que desejando uma compreensão maior, uma compreensão mais estendida, digamos assim, da vida, da sua própria importância dentro da vida, o Espiritismo veio como um instrumento a mais para que aqueles que buscam esse tipo de instrumento possam lançar mão dele de forma que possam continuar o seu progresso em paz. A gente lembra aqui no capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca no item 5, o título é O Espiritismo, ele diz, o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa é a definição, digamos assim, em síntese da doutrina espírita. Essa é a sua realidade. Com base nessa realidade, as criaturas buscam aprofundar ainda mais esses conceitos, essa visão de vida, né? E o Rousseau diz que para ele, né, o Espiritismo é essa alavanca. Quer dizer, em linhas gerais, em termos de conteúdo, estamos falando da mesma coisa. Naturalmente ele compreende que o Espiritismo é uma ciência nova nesse sentido, não uma ciência material laboratorial, mas um conhecimento novo, né? Novo pela forma como ele se apresenta, porque a sua essência, diz mesmo Allan Kardec, a sua essência diz da humanidade, desde que o homem é homem, né? Desde que existe a presença dos seres inteligentes na Terra, os espíritos, de alguma forma, têm se manifestado, mesmo que no campo da intuição, para chamar a criatura filho de Deus em qualquer nível de evolução, para que ela, convocando-a para que ela avance, dando a ela sempre conhecimentos mais dilatados sobre ela mesma e sobre sua realidade espiritual. Hoje nós chegamos ao ponto de poder compreender um pouco mais, né? Mas mesmo aquilo que nós julgamos compreender, ainda compreendemos de uma forma distorcida, porque ainda temos as questões, como nós falamos, as questões do ego, né, dos particularismos, e sempre, de alguma forma, estamos tentando ajustar a doutrina espírita a esses interesses. Então, nosso progresso se fará na medida que nós nos integrarmos, e integrarmos também, né, nos entregar e integrarmos a doutrina espírita, de forma que sejamos menos nós mesmos no que diz respeito ao egoísmo, ao orgulho, e sejamos mais aquilo que a doutrina espírita nos sugere, e no sentido específico da moral, porque os espíritos mostram em todo o conteúdo da obra que a finalidade da doutrina espírita é a moralização do homem, ajudar o homem a se transformar numa pessoa de bem.
E a passagem que eu citava do Evangelho de Jesus está em João 9:39, quando Jesus diz o seguinte: eu vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos também nós cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora vocês dizem que veem, e aí permanece o vosso pecado. Quer dizer, se a gente diz que enxerga, que vê, e ainda assim continua fazendo a coisa errada, porque aquele que não enxerga, ele ainda, a gente compreende que a pessoa está fazendo a coisa errada porque não enxerga. Agora, se a gente... mas eu sou espírita, eu compreendo. Tá, você é espírita, você compreende a sua conduta. Então, muitas vezes, nós agimos como fariseu. Nós dizemos que enxergamos, e aí diz Jesus: tá bom, se você diz que enxerga, aí permanece o vosso pecado, porque você sabe o que deve fazer e não faz. Quando Jesus ele vem até nós e nos apresenta o Pai Celestial, ele sintetiza tudo, porque ele apresenta-nos o Pai e age como irmão. Um irmão que já tem a maturidade, a sabedoria, que é o nosso guia, modelo, não é? Então, o que é que nós vamos ficar refletindo? Se nós já tivéssemos a sensibilidade moral no nível correto, com essa mensagem do Cristo, já faríamos o nosso trabalho interno. Porque a partir do momento que nós raciocinamos Deus, sentindo nele o nosso Pai, tudo em nossa vida de relação deve mudar. Porque nós vamos compreender que no cotidiano, nas relações diárias, o outro é nosso irmão. E por mais que ele não seja agradável conosco, ele está no direito dele de ser. Porque tudo que ele se manifestar, ele vai responder à própria consciência. Sem contar que a maneira dele ser exterioriza as lutas que ele carrega, que não são muito diferentes das nossas, pelas nossas limitações morais, nossa inabilidade, nosso desconhecimento de muita coisa. Intelectualmente estamos muito, muito diminutamente, né, colocados. Então a gente fica refletindo. Precisávamos da doutrina espírita e ela vem. E ela vem lembrar o que Jesus falou e revelar outras coisas. Quer dizer, aquele de nós que já estuda e conversa. Por isso que a doutrina espírita, nós podemos ficar em casa e ler todos os livros que a Biblioteca Espírita oferecer. Mas é estudando junto a um grupo, é ouvindo o outro, é raciocinando. E mais do que isso, é levando para casa o que foi escutado e continuar meditando no que ouviu, que vai nos auxiliar a sentir aquilo que Jesus nos convida. É isso aí, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, o Paulo Renato. Estamos no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas. Estamos na terceira mensagem, a mensagem de Rousseau. E ele continua dizendo o seguinte: está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política, que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. Impressionante esse parágrafo aqui, porque tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? Uma questão política extremamente acirrada. E ele diz aqui, então você preste atenção no que diz Rousseau. Ele diz: discute-se a política, que agita os interesses gerais. Então, é o que nós estamos vivendo na nossa sociedade, não só no Brasil, como em vários países do mundo. Os Estados Unidos também é um país que está envolvido aí numa eleição agora esse ano, acho que em novembro. Também lá a coisa é muito apaixonada. Mas no Brasil, realmente, há alguns anos já parece que fugiu um pouco do controle. Ele diz ainda: discutem-se os interesses particulares, o ataque ou a defesa das personalidades apaixona. Então a gente elege, né,
um político A e um político B, e a gente vai defendê-lo como se ele fosse o próprio Deus. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. E aí ele faz uma afirmação aqui interessante. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos vão acumulado. Então é para a gente refletir nessa questão, né? A gente briga tanto por política, com os nossos pontos de vista. Todo mundo quer o melhor para a sociedade, não há dúvida. Seja por um ponto de vista ou pelo outro. Mas a gente esquece das verdades morais. E qual é a principal verdade moral? Eu não posso atacar o outro porque o outro pensa diferente de mim. Então você hoje em dia tem a questão de dividir a própria doutrina e os próprios espíritas como se tivesse espírita de esquerda, de direita, de centro, de lado, do outro. Não existe espírita disso, daquilo outro. Existe o espírita cristão, aquele que tem que estar atento às verdades morais trazidas por Jesus. Impressionante, Paulo Renato, essa frase de Rousseau aqui, caindo como uma luva nos tempos atuais. Isso. Nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, uma mensagem também muito interessante no item 12. Um trecho dela diz assim: vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas, que é o Evangelho. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Aí ele fala, continua: apenas encorajamento é o que vos vimos de dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes, é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis, né? E aqui no Livro dos Espíritos nós temos também uma questão 631, que Kardec pergunta se a pessoa pode distinguir o que é bem e o que é mal, né? Tem muito a ver com o que nós comentamos. Os Espíritos responderam: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, né? É interessante essa questão aqui, eu destaco esse crer em Deus e o quer saber, porque muitas vezes, como nós já havíamos dito, às vezes a pessoa não quer saber, né, de abordar a doutrina espírita pelo seu aspecto moral. Tem-na tão somente num campo de discussão filosófica, como faziam os fariseus e tantos outros, que tomam o Evangelho tão somente para a sua dialética, né, para converter os outros ao campo do seu raciocínio com seus argumentos. Então, como diz aqui o benfeitor, né, que ele São Vicente de Paulo, quer dizer, se nós tomássemos as lições de Jesus para meditá-las em proveito próprio, em proveito do próprio equilíbrio, em proveito da própria paz, e por consequência a criatura em paz promove uma paz em torno de si, se nós tomássemos do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita, porque o Espiritismo, repetimos, é isso, é uma luz projetada no Evangelho, para que nós descubramos, né, nas páginas vivas do Evangelho, o roteiro seguro para a nossa evolução. Isso não se está sugerindo que a pessoa vive uma vida mística, como diz o Espírito lá no capítulo 17, item 10, quando fala no homem do mundo. Não se está sugerindo que a pessoa abra a mão do seu raciocínio, das suas inquirições, das suas pesquisas, né? Muito pelo contrário, né? O Espiritismo incentiva justamente o uso da razão, da inteligência. Kardec o fez o tempo todo. Mas que tomemos desse material todo que nos sugere algum esclarecimento intelectual, tomemos-los no sentido de melhor compreensão do Evangelho, para que nós, né, ao iluminar os outros com os nossos raciocínios lógicos, lúcidos, não nos mantenhamos na sombra que tiramos do outro, né? Então, às vezes, a gente se engana sobre a própria condição espiritual
porque de alguma forma favorecemos, facilitamos ao outro encontrar o seu próprio caminho da paz, seu próprio caminho do equilíbrio. E nós nos iludimos acreditando que nós estamos no mesmo caminho, porque fomos nós que conduzimos o outro. Mas a vida se encarrega de revelar aquilo que fizemos de nós mesmos. E muitas vezes vamos nos encontrar decepcionados com a nossa atitude, porque iluminamos o outro e esquecemos de iluminar a si mesmo, a nós mesmos, né? Então, o que o Espírito sugere aqui, Rousseau, é esse voltar-se para o que ele chama dessas verdades que nós amontoamos com o tempo, né? Estamos sempre nessa dinâmica social, né? A sociedade tem uma dinâmica própria. Nós não podemos nos perder, nós espíritas cristãos, nós não podemos nos perder nessa dialética sem sentido, numa dialética que, na verdade, só gera mais orgulho, só gera mais egoísmo, só incentiva mais o personalismo. Então, se esse fosse o caminho da vida, Jesus teria ensinado e teria vivido. Sim. E todos os seus mensageiros também, né? Então é bom que nós voltemos as lentes da atenção para nós também, porque nós muitas vezes só temos apontado para os outros. Vamos encerrar aqui essa mensagem quando Rousseau vai dizer o seguinte: aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto os da alma. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Maria de Fátima Miranda. Nós vamos observar quando ele fala, né, que a educação, ele nos tira das ilusões, não é? E nos faz situar, e nos situa justamente naquilo que é o foco do espírito imortal que nós somos. Quando ele diz assim: sua educação, sua elevação não passam de quimeras, próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. E nós que somos espíritas e estudamos a doutrina espírita, essa vigilância ela tem que ser permanente. E nos lembra Dr. Bezerra, quando ele vai nos colocar, eu acho que é no livro Dramas da Obsessão, que existem centros espíritas que são catalogados na espiritualidade como clubes de espíritas nas horas de lazer. Quer dizer, o manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, mas a nossa inabilidade, nossa imaturidade ainda nos faz ficar morejando como borboletazinhas muito próximo à relva, né? Sem se dar conta daquilo tudo que nos é convidado. Aí nos lembramos do professor José Raul Teixeira, numa palestra, que ele diz que nós, apesar de ficarmos assim, já buscando tentar raciocinar a doutrina espírita, mas se não tivermos cuidados, ficamos na posição de sapos admirando a lua, quer dizer, né? Na nossa condição ainda inferior, mas só sonhando com o ideal que já poderia estar fazendo parte da nossa realidade. E assim nós chegamos ao final de mais um programa, mas não fiquem tristes, semana que vem tem mais. Lembrando que semana que vem nós vamos começar aí a quarta mensagem desse capítulo 31, uma mensagem de um espírito familiar. Então agradecemos aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, ao Clever que nos ajudou na técnica e sobretudo a você, prezado ouvinte, que nos acompanha aí no seu radinho de pilha e também pela internet no YouTube. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, estamos de volta. Como sempre fazemos, vamos a um breve retrospecto do programa anterior. Nele nós demos continuidade ao estudo do assunto Espíritos Impostores, o falso padre Ambrósio, objeto de matéria publicada por Kardec na Revista Espírita de julho de 1858. Padre Ambrósio era uma figura venerável que havia sido objeto de uma matéria em um jornal da época, e pelo teor do que se dizia a respeito da matéria, que relatava uma sessão em que esse padre Ambrósio teria estado, Kardec considerou que não era lógico que aquilo pudesse ser de Padre Ambrósio. Então ele invocou o espírito de Padre Ambrósio, o verdadeiro, e dialogou com ele. Então, no programa anterior, nós iniciamos o estudo e depois chegamos ao ponto em que hoje nós vamos iniciar, que é na pergunta número 8. Então, continuemos estudando o diálogo do codificador com esse espírito que considerava Kardec, até então, que se tratava do verdadeiro padre Ambrósio. E nós vamos ver que Kardec continua fustigando o espírito para realmente se convencer de que era o verdadeiro padre Ambrósio. Então vamos ler a pergunta número 8. Kardec, na 7, havia perguntado sobre como os espíritos não transmitiam seus ensinamentos, né? E a respeito disso ele insiste. Desde que essa doutrina deve ali ser ensinada mais tarde, quer dizer, lá onde houvera a manifestação do falso padre Ambrósio, parece-nos que, se o fosse imediatamente, aceleraria o processo e evitaria que alguns tivessem dúvidas prejudiciais. Reparemos a independência de Kardec na pergunta. O espírito havia dito que lá o falso padre Ambrósio se manifestou e os espíritos superiores não o desmascararam, mas mais tarde a verdade viria à tona, etc. Então Kardec está fustigando o espírito com quem ele estava dialogando, considerando o verdadeiro padre Ambrósio, e então indagando que seria mais próprio e aceleraria o progresso se os espíritos superiores não deixassem acontecer esse tipo de coisa. E o espírito responde da seguinte maneira, agora é o padre Ambrósio respondendo a Kardec. Os desígnios de Deus são sempre impenetráveis. Não há outras coisas que à vista dos meios empregados para atingir os objetivos não vos parecem incompreensíveis? Então, aqui o Espírito está falando sobre os desígnios de Deus serem impenetráveis. E continua, é preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, pois nem todos poderão receber a luz de um jato, ficariam ofuscados. Nós estamos vendo que Kardec talvez ainda não esteja convencido mesmo de que se trate do verdadeiro padre Ambrósio. Ele está insistindo com o espírito.
Então, como na pergunta anterior havia aquela questão de que os espíritos teriam adiado o esclarecimento lá para as pessoas que se deixaram enganar pelo falso padre Ambrósio, então Kardec insistiu e faz uma contestação. Poxa, por que isso? Por que os espíritos superiores não resolveram logo, não esclareceram logo? E então o espírito que responde a Kardec, supostamente Padre Ambrósio, ele diz assim, que os desígnios de Deus são impenetráveis. Ora, isso não pode ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque há determinados desígnios de Deus que realmente são impenetráveis, estão fora do alcance até da própria humanidade, quanto mais de algumas pessoas que estão fazendo uma reunião e procurando descobrir uma parcela da verdade. Mas isso não significa que algum dia aquilo não será conhecido. Num planeta como o nosso, de provas e expiações, no qual reencarnam espíritos, onde há mais ainda uma porcentagem maior do mal do que do bem, e nós mesmos, cada um de nós, existe ainda uma predominância do mal sobre o bem, como se fala. Por isso é que o planeta em si se configura pela predominância do mal sobre o bem. Num planeta como o nosso, é claro que haverá alguns assuntos, ou até muitos assuntos, que não seremos capazes de entender. Mas em muitos superiores, é claro, isso será penetrado. Então, os desígnios de Deus um dia serão de todos conhecidos. O exemplo maior que tivemos foi de Jesus, né? Eu e o Pai somos um, disse Jesus, porque um espírito crístico, então é diferente. Agora, foi muito interessante o espírito dizer, e Kardec colocou em itálico na Revista Espírita, que era necessário que nós aprendêssemos a distinguir o verdadeiro do falso. É aquela postura de que nós, mesmo espíritas acostumados com o trato da doutrina espírita, até acostumados com reuniões mediúnicas, acostumados a dialogar com espíritos desencarnados nas sessões, temos que estar constantemente alertas para que não sejamos enganados pelos espíritos, e temos que distinguir o verdadeiro dos falsos. E vale a pena, inclusive, nós fazermos a extensão do conceito. Se isso vale para desencarnados, vale também para os encarnados. Como dizia Jesus, nós precisamos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E no final da resposta, o Espírito diz a Kardec que o conhecimento tem que ser dado gradativamente. A luz não pode ser lançada sobre nós como um jato, porque nós não teríamos capacidade de absorvê-la, nós ficaríamos cegos. Kardec, nesse ponto do diálogo com o Espírito, talvez estivesse quase convencido de que estava falando com o verdadeiro Padre Ambrósio. E muda totalmente o curso da conversa e faz 3 perguntas de cunho doutrinário. Vamos ver quais são essas perguntas e as respectivas respostas. A de número 9. Terias a bondade de nos dizer vossa opinião pessoal relativamente à reencarnação? E o Espírito responde: os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma encarnação única não bastaria para que tudo aprendessem. É necessário que reencarnem a fim de gozarem a felicidade que Deus lhes reserva. E Kardec pergunta: dá-se a reencarnação na Terra ou somente em outros globos? O Espírito responde:
A reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais perfeitos ou menos perfeitos. E Kardec faz mais uma pergunta. Isto não esclarece se pode ocorrer na Terra. E o espírito responde, sim, pode ocorrer na Terra. E se o mundo, melhor dizendo, se o espírito a pede como missão, ser-lhe-á mais meritório do que se a pedisse para avançar mais rapidamente em mundos mais perfeitos. Vamos comentar essas perguntas e as respostas que realmente foram muito interessantes. Na de número 9, Kardec solicita a opinião pessoal do espírito sobre um tema fundamental da doutrina espírita, a reencarnação. Essa é uma pergunta tipo sabatina. Por quê? Porque a essa altura, Kardec já tinha em mãos, já tinha estudado, prescrutado, já tinha mergulhado profundamente no estudo da reencarnação. Tinha recebido mensagens de milhares de lugares do mundo inteiro. Então, reencarnação já era tida e sabida por Kardec como um item absolutamente fundamental do ensino dos espíritos. Aí ele pede a opinião pessoal do espírito comunicante, certamente para verificar se a opinião pessoal do espírito batia com aquilo que a concordância do ensino dos espíritos ensinava a respeito da reencarnação. Então ele está checando o espírito. Padre Ambrósio fala então na criação dos espíritos, né, ignorantes, imperfeitos, simples, e na necessidade, no objetivo da reencarnação. E reparem que na resposta ele fala na necessidade da reencarnação, associando-a a gozar a felicidade merecida. O que se infere que espírito não está se referindo à Terra, porque a Terra é o tipo do lugar em que realmente não se está aqui para gozar a felicidade. Nós estamos aqui para enfrentar provas e expiações. Então, Kardec, ao perguntar assim ao espírito, o espírito respondendo dessa maneira, que o objetivo seria gozar da felicidade, etc., a resposta não satisfez a Kardec, como nós vamos ver. Por que não satisfaz a resposta a Kardec? Porque ele pergunta como é que a coisa funciona na Terra. Na Terra, como é que funciona na Terra? E então, nessa resposta à pergunta, o espírito, ele fala, na realidade, na pluralidade dos mundos habitados, que aparece em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e de uma maneira que configura realmente o caráter progressista da reencarnação, ou seja, o caráter básico da reencarnação, que é ensejar ao espírito progredir durante essa reencarnação, em qualquer mundo que seja. Por que nós estamos dizendo isso? Porque justamente o título desse item no Livro dos Espíritos é Transmigrações Progressivas, o que significa que nós podemos reencarnar no mesmo mundo várias vezes e podemos reencarnar em outros mundos. Inclusive lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando perguntou isso, se era possível a gente reencarnar em outro mundo, o Espírito respondeu que sim, inclusive mencionou que a ele, Kardec, já havia acontecido aquilo. Então, na pergunta número 11, que nós já lemos, então Kardec pede ao Espírito absoluta clareza na resposta. Não dá para o Espírito ser vago. Então, ele responde, o Espírito, pressupondo um espírito
com progresso suficiente para reencarnar em mundo superior à Terra. Por quê? Porque na resposta o Espírito diz que se o Espírito pedir para reencarnar na Terra para uma missão, é mais meritório do que reencarnar num mundo superior a fim de dar curso natural ao seu progresso como espírito. Então, a resposta do Espírito, se foi específica com relação à reencarnação na Terra, foi também específica com relação ao grau evolutivo do espírito que estava sendo objeto da resposta. Esse tipo de cuidado a gente tem que ter no estudo da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, por exemplo, quando a pergunta é de ordem geral e diz respeito ao planeta Terra, então nós temos que entender que de um modo já a resposta, nós temos que entender que diz respeito a, de um modo geral, os espíritos reencarnados no planeta Terra se comportam dessa maneira. Por quê? Porque nós temos no nosso planeta, reencarnados, espíritos dentro de uma faixa razoável de diferença de progresso evolutivo. Não é isso? Então, se a pergunta não é específica, um espírito ainda no início de progresso espiritual, isso é uma pergunta específica. Se a pergunta não é assim, se a pergunta é assim, um espírito no seu progresso espiritual, aí é uma pergunta genérica. Um espírito, não está especificado se é um espírito imperfeito, inferior, se é um espírito superior. Então, é genérico. No que é genérico, a resposta se aplica de maneira geral. Então, a rigor, nós teríamos em quase todas as respostas do Livro dos Espíritos, a gente teria que ter em mente no planeta Terra de uma maneira geral, e aí vem a resposta. Kardec não ia fazer isso. Então, quando é para especificar espíritos superiores, está especificado espírito superior no Livro dos Espíritos. Quando é espírito inferior, espírito inferior. Quando é recém-desencarnado, fala recém-desencarnado. Enfim, quando é um espírito que tenha se suicidado na reencarnação anterior, tem que se dizer um espírito que tenha cometido suicídio na sua última encarnação, nesta, como é que pode ser? E no trato com os espíritos, quem tem essa vivência no meio espírita precisa ter este cuidado de especificar as perguntas a fim de ter respostas claras e objetivas, como Kardec faz com esse espírito, Padre Ambrósio. Esta matéria é muito interessante, não só por tudo que nós já estudamos até agora, como também porque, nas perguntas seguintes, Kardec convida os dois espíritos que haviam se comunicado na tal sessão que fora objeto da matéria do jornal espiritualista que chamou a atenção de Kardec. Então Kardec viu a matéria no jornal. Um espírito se dizendo Padre Ambrósio, outro espírito se dizendo um rei, Humberto II, ou um nome assim, Clemente II, talvez o Papa, Papa Clemente XIV. Ora, pelo teor da matéria, Kardec considerou que não era razoável que se tratasse do Padre Ambrósio. Então, o que ele fez? Kardec invocou o espírito do verdadeiro Padre Ambrósio. E teve esse cuidado todo, que nós vimos nos dois programas, no anterior e neste de hoje, para chegar à conclusão se era realmente ou não o Padre Ambrósio. Checou o espírito o tempo todo. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai chamar os dois espíritos que se manifestaram na tal sessão do jornal.
E vai dialogar com esses espíritos, depois dialogar também, novamente, com o Padre Ambrósio. E vai tirar limpo as coisas. Então há pessoas que acham que espiritismo é coisa assim, fosfórica, espírito, pátria espiritual. Não é não. Espiritismo é coisa de prática objetiva de dia a dia da vida. Os espíritos interagem conosco a cada instante. Nós vivemos em contato com os espíritos desencarnados. Eles nos intuem, às vezes atuam tão fortemente sobre nós que nos dão até repercussões físicas. A gente sente arrepios, sente tremores, sente frios, sente calores. Pela ação dos espíritos. Por isso é que Kardec chama esses médios sensitivos, porque são suscetíveis a sensações físicas por ação dos espíritos. Então, lidar com espíritos é uma coisa natural. A gente tem que conversar com os espíritos, vamos dizer assim, como a gente conversa com as pessoas. O espírito se manifestou, a gente conversa com ele como se ele estivesse encarnado, na maneira de conversar, na naturalidade da conversa. Agora, evidentemente que se nós quisermos respostas a respeito da pátria espiritual, nós vamos fazer perguntas específicas relativamente à realidade da pátria espiritual. Enfim, o trato com os espíritos tem que ser uma coisa que a gente considere normal, natural. O que não significa que vai se vulgarizar isso e qualquer pessoa sem estudo de doutrina espírita, sem preparo para isso, se meta a ficar interagindo com os espíritos desencarnados, porque realmente estará com isso se expondo a uma obsessão. Então, no próximo programa, como dissemos, nós vamos, em continuidade a esse diálogo de Kardec, nós vamos, então, abordar a conversa dele com os dois espíritos, em princípio impostores, que se manifestaram lá na matéria, na seção objeto da matéria do jornal, e falará também, novamente, com Padre Ambrósio, para chegar então a uma conclusão definitiva a respeito desses espíritos. E se nós prestarmos atenção, nós veremos que Kardec, nesta matéria, está nos dando uma verdadeira aula de como fazermos uma pesquisa relativamente a espíritos desencarnados. E é diferente de uma reunião pura e simples em que a gente vai conversar com algum espírito, que a gente possa julgar que esteja perturbando uma pessoa, aquela pessoa está desesperada, a família está desesperada. Então, numa conversa como essa, o que o dirigente da reunião faz é procurar sensibilizar o espírito para ele pensar um pouco mais e descobrir por ele mesmo que não interessa estar fazendo aquela perturbação na pessoa. Mas num caso como este, que nós estamos estudando da Revista Espírita, Kardec estava fazendo uma pesquisa. Ele estava buscando enriquecer o trabalho que ele já estava fazendo, que já havia publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e estava avançando para enriquecer o seu estudo do ensinamento dos Espíritos, para codificar a doutrina e publicar, então, os diversos livros do chamado Pentateuco Kardeciano. No próximo programa, então, nós daremos continuidade a esse estudo, desejando-lhes muita saúde e muita paz nesse momento em que encerramos o programa de hoje. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.